a questão da historiografia. Só que isso eu vou fazer uma pequena ressalva bem rápida. Essa coisa que ele falou do underground, de ser essa correspondência, essa coisa toda, ter esse contato, é importante a gente se lembrar, gente, que assim, ele é feito por pessoas que acreditam, né? Então, nós já estamos percebendo que a cultura do Brasil é diferente, existem problemas com relação à economia, a questão cultural. Como que você funde o underground em uma questão cultural? Por exemplo, uma vez eu toquei na Paraíba, né? E deixa eu lembrar qual das cidades que eu toquei, não foi Campina Grande, foi João Pessoa. A banda, uma das bandas que tocou com a minha banda, era uma banda que mesclava punk com forró tradicional da Paraíba. Então é uma questão assim que quando a gente olha para isso, ela é muito mais ampla. A gente citava aqui a questão do fanzine. O que era o fanzine? Era uma revista feita, xerocada, pelo cara que gostava, entrevistava a banda. Pô, tem o Fábio que tem um movimento na Sorocaba que está fazendo tal coisa. Faz um monte de perguntas, o cara manda por carta, aí dá tipógrafo, ou escreve à mão, bate um monte de xerox e manda por carta. Gente, eu conheci inúmeras bandas, assim, eu conheci uma banda da Finlândia que cantava em português, porque ela era influenciada pelo movimento punk e thrash brasileiro, né? E eu comecei a coisa depois em 94. Esses dias eu estava fuçando umas coisas velhas lá, e eu encontrei uma carta que eu fazia a carta em português e depois eu traduzia para inglês e mandava a carta em inglês. Ou quando eu ainda não tinha domínio do inglês, eu fazia o seguinte: eu mandava em português, eles mandavam a carta para Portugal, e eles traduziam para inglês em Portugal e mandavam para a Finlândia e ele respondia a carta para mim. Nessa carta, em 94, eu estou combinando com eles um show aqui no Brasil, em Sorocaba. Sabe quando esse show aconteceu? Em 2005. Eles tocaram aqui em Sorocaba. Então, isso para vocês terem uma ideia da validade que é a questão do underground, né? Agora, a questão da pesquisa historiográfica é uma questão que, quando a gente observa isso está dentro das grandes universidades. Por exemplo, eu tenho vários amigos que estudaram na USP, que eles têm inúmeras teses, mestrado, monografias, a respeito do underground. Saiu um livro, né, de um historiador que foi punk algum tempo atrás, falando sobre a influência dos fanzines na cultura do punk no Brasil, né? Foi uma coisa bem sintética. Por exemplo, esse livro aqui, Filosofia do Punk, Pedro Hara, ele foi traduzido, né? Deixa eu só dizer aqui os países que ele saiu. Ele saiu em língua que não dá nem para falar aqui, em língua que você em chinês, russo, alemão, inglês, obviamente, e ele foi feito primeiramente desse esquema de fanzines. O cara conseguiu levantar um certo dinheiro e conseguiu imprimir de uma maneira melhor, colocando fotos. Esse livro, ele hoje é distribuído através da Radical Livros, que é uma editora que tem essa tendência de faça você mesmo, que fica em São Paulo. Os caras não somente lançam isso aqui, como eles também lançaram um livro de um francês, uma francesa que agora eu não vou me lembrar exatamente, mas que fala sobre a questão da Monsanto. Como que a Monsanto ela envenena o mundo. Essa pessoa ela foi ameaçada de morte diversas vezes, né? E assim que a pesquisa vem acontecendo, né? Agora sim, cabe às pessoas interessadas, né, a fazer essa pesquisa, levantar essas pesquisas. Porque, por exemplo, você tem muita história para contar, né? Você tem coisas peculiares, você tem coisas que só aconteceram devido ao fato de as pessoas acreditarem nessa ideia. Bom, eu só também para passar para a próxima rodada,